aquela, Senhor, que o Senhor preparou nessa noite para trazer uma palavra de bênção, a palavra que cura, a palavra que sara, a palavra que liberta. Senhor, fala através da tua serva. Usa ela, Deus, como boca. Aleluia. Oh, Senhor, como boca tua nessa terra, nessa noite. Senhor, que a tua presença, Senhor, do Espírito Santo na vida dela tenha liberdade hoje, para trazer a palavra. A palavra, Senhor, que vai salvar, que vai libertar, que vai quebrar cadeias. Assim, Pai, abençoa a tua filha com toda sorte de bênção. E abençoa também a tua igreja, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Aleluia. A paz do Senhor para a igreja, amém? Amém. Amém? Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Senta glorificando o nome do Senhor. Aleluia, porque Ele está na casa. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Estamos felizes nessa noite. Na verdade, estamos no culto de ações de graça desde quinta-feira, né, pastor? Desde quinta-feira louvamos ao nome do nosso Deus, por tudo que Ele tem feito pela vida da Valentina, pelo milagre, né? Pela bênção e o milagre que é a vida da Valentina. Obrigado, meu pastor. E, irmãos, eu muito me alegro porque cada vez que eu recebo convite da minha pastora, do meu pastor para estar ministrando a palavra de Deus, eu me sinto muito feliz porque a palavra vem para a gente primeiro, né? Eu sempre vou falar isso aqui, para moldar, para nos transformar primeiro. E eu me sinto muito, é uma alegria estar fazendo menção da palavra de Deus nessa noite de glória. E, irmãos, já me sinto alegre porque eu vinha no caminho, caminhando, conversando com Deus. Pastor Helene, eu falei assim, o que a gente vai falar nessa noite? Culto de gratidão ao nosso Deus, mas a palavra é dele e ele que manda, né? E no caminho o Espírito Santo vem falando sobre dependência dele. A igreja precisa ser dependente somente do Espírito Santo. Aleluia. E aí quando eu estou caminhando, o Senhor me levou até um texto. E quando eu cheguei aqui, né, a gente ligado no que estava sendo ministrado, que estava sendo louvado. E eu louvo a Deus pela vida do nosso amado pastor Eli, que trouxe aqui uma parte da mensagem. Aí o Espírito de Deus falou no meu coração, tá vendo aí? É essa a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria pedir você nessa hora, para você se atentar naquilo que o Espírito Santo vai falar contigo, porque eu também estou sedenta da palavra de Deus. Não se desligue nessa hora, bote o teu celular no silencioso, que o Espírito Santo vai falar comigo e contigo nessa noite. Amém? Amém. Abra sua Bíblia lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que o Senhor colocou no meu coração sobre dependência. E a gente vai falar sobre a vida de um homem. Esse homem, ele já nasce com uma debilidade. Ele já nasce com uma deformidade. Porque a Bíblia vai dizer que ele era coxo de nascença. Ele não ficou coxo. Ele, desde o ventre da sua mãe, ele já era coxo. É um homem que já tem uma dificuldade, já tem uma rejeição. Louvado seja o nome do Senhor. Não tem nome, ele é conhecido como um coxo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Você conhece essa passagem? Eu prometo não enfadar a igreja, mas vou entregar tudo aquilo que o Senhor colocar no meu coração. Amém? Diz a palavra do nosso Deus, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Todos acharam? Amém? E Pedro e João subiam ao templo para a hora da... Louvado seja o nome do Senhor, para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Louvado seja o nome do Senhor.
Aleluia. Nós vivemos os últimos dias aqui na terra, nós como igreja do Senhor, e esse livro de Atos dos Apóstolos, ao qual foi escrito para nós, e ele não teve um ponto final. A igreja do Senhor está dando continuidade a este livro. Mas o que me chama a atenção no capítulo 3 é que Pedro e João, eles subiam ao templo para a oração da hora nona. Existia naquela época uma tradição dos judeus, que eles tinham um horário, ou seja, uma liturgia, de subir nos 3 horários específicos ao templo para orar. Esse horário era às 9 horas da manhã, meio-dia e 3 horas da tarde. Essa hora nona era às 3 horas da tarde. Mas o que me chama a atenção é que, e traz para nós hoje um ensinamento, é que Pedro e João subiam juntos em comunhão. E isso que a igreja precisa estar hoje, juntinho na comunhão. Entenda, eles subiam para orar, eles não subiam em contenda, eles não subiam difamando a vida de ninguém, eles subiam para orar. Aleluia! Ao templo. Ou seja, Pedro e João tinham um propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Só que quando eles chegam na porta do templo, eles encontram um homem ali que todos os dias colocavam aquele homem ali naquela porta. Todos os dias, pastora Lívia, aquele homem ia bater esse cartão, mas na porta do templo. E para eles foi uma surpresa, pastora Helene, porque talvez não estava nos planos dele, nem de Pedro, nem de João, chegar ali na porta do templo e encontrar aquele homem ali. E deixa eu te falar uma coisa, tem muita coisa na nossa vida que não está nos nossos planos. Mas eu já quero profetizar para a tua vida nessa noite, que se está nos planos de Deus, vai dar certo. Não estava na agenda deles, mas estava na agenda de Deus. O coxo ali naquela porta formosa. E eles chegam ali, olham para aquele homem. Louvado seja o nome do Senhor. E entenda, a Bíblia vai dizer que todos os dias colocaram aquele homem ali. Pastor Ricardo, eu vou entender que se colocaram todos os dias aquele homem ali, porque estava dando lucro. Porque se o ponto não fosse bom, eles iam para outro ponto. E entenda uma coisa, nem tudo que a gente está olhando, a gente está vendo, é realmente o que é verdade. Meu Deus. Sabe por quê? Porque aquele homem estava ali, louvado seja o nome do Senhor, mas aquele homem era doutrinado para quê? Para pedir, para esmolar. Aquele homem já estava acostumado a estar ali todos os dias e era doutrinado por aqueles homens. Olha, você vai ter que se fazer de coitado todos os dias aqui. Pedir dinheiro. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quanto mais se fizer de coitado, mais dinheiro você vai ganhar. Qual era o propósito? Era receber dinheiro. Tinha pessoas que estavam lucrando com isso. Glória a Deus. Um grupo que levava aquele homem estava lucrando com isso, pastor Eliane. Acredito eu. Estava dando lucro nas costas dele. Agora você já parou para pensar que aquele coxo, ele tinha um relacionamento com 2 tipos de pessoas? Meu Deus. A primeira pessoa eram as pessoas que levavam ele até a porta do templo. E a segunda pessoa eram as pessoas que passavam por ali. Entravam e saíam e talvez nem olhavam para aquele homem. Olhavam só para a porta, porque a porta chamava mais atenção. E hoje a igreja do Senhor precisa se atentar mais para os coxos que estão à beira do templo. A igreja do Senhor está muito ligada na porta formosa. E que porta é essa? Que porta é essa da minha vida e da tua vida? Muitas das vezes é a porta de uma vaidade. Muitas das vezes é a porta de uma tristeza que nós passamos na nossa vida. Muitas das vezes é a porta, irmã Iracema, de uma decepção, de um trauma. A gente está olhando para a gente. Essa é a porta formosa. E o coxo que precisa? Existiam 2 tipos de pessoas. Os que levavam, que estavam lucrando com isso. E os que passavam e talvez nem olhavam para a cara daquele homem. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Qual tem sido a nossa motivação nesses últimos dias? O Senhor tem falado isso.
Não adianta nós estarmos no lugar certo e na hora certa se a nossa motivação não for certa. Não vai adiantar. Aquele homem estava na porta do templo, só que a motivação dele era errada. Já parou para pensar que ele era um coxo desde nascença, mas nunca ninguém que tivesse passado por ali fez uma oração por ele? Ou então ele pediu a oração porque precisava da cura? Não, ele já estava acostumado a pedir. Ele já estava acostumado a se vitimar. Está entendendo, pastor Eliane, por que o Senhor falou de dependência nessa noite? Ele já estava acostumado a depender das pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Só que o Senhor falou algo muito interessante aqui, nessa passagem. Porque quando Pedro olha para aquele homem, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e aquele homem espera receber algo de Pedro, de João, ele esperava receber uma esmola, um dinheiro, era o que ele recebia todos os dias. Só que olha que coisa interessante. Qual é a primeira frase de Pedro para aquele homem? Eu já ouvi algumas pessoas dizer, pastora Nívia, em algumas mensagens que eu escutei, que o primeiro contato de Pedro com aquele homem era: eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Não. O primeiro contato de Pedro com aquele homem não foi não dizer não tenho prata, não tenho ouro. Sabe por quê? Porque isso aí era comum. A prata e o ouro. Sabe qual foi a primeira frase que Pedro usou para ele? Fita os olhos em nós, olha para nós. Será que hoje a igreja do Senhor está podendo falar isso? Olha para nós. O olhar para nós, isso é muito sério. Requer santidade, requer obediência, requer uma vida santa diante do Senhor. E sabe o que Pedro quer dizer claramente para ele? Irmão Márcio, Pedro diz assim: olha para nós. Está vendo nós aqui? Nós não somos mais aquelas pessoas. Nós fomos transformados dentro do cenáculo ao qual recebemos o Espírito Santo de Deus. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que fornicava não fornica mais. Aquele que bebia não bebe mais. Olha para nós. É forte, né? Mas é a palavra do nosso Deus. Ele manda, a gente obedece. Olha para nós. Nós não somos mais aqueles, não. Nós não somos mais o Pedro que negou Jesus, que falava para mim assim: olha, você fala como ele, você anda como ele, você se veste como ele. Tá maluco, homem? Eu não sou um deles, você é um deles. Só que não era mais, porque em Atos Apóstolos capítulo 2, o Espírito Santo desceu e houve a transformação. Não são mais as mesmas pessoas. São pessoas transformadas pelo Espírito Santo de Deus. E sabe o que Pedro quer dizer quando ele fala: olha para nós? Tá vendo? Olha bem. Porque a gente não tem prata e nem ouro. O que todo mundo está dando para vocês é um modo costumeiro. Você está acostumado a receber prata e ouro. Nós não temos. Mas o que nós temos vai tirar você daí da porta do templo. O que nós temos vai deixar você em movimento. Tu vai se levantar, tu vai ser liberto, curado e restaurado. Nós não temos prata e nem ouro, mas o que nós temos vai mudar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aí eu volto a repetir o que eu falei lá no comecinho. Nem tudo que a gente vê é verdade. Sabe por quê? Porque eu começo a entender algumas coisas. Aquele homem era coxo de nascença. Só que o maior problema na vida daquele homem não estava nas pernas. Pastor Eli. O maior problema daquele homem estava na mente. Porque ele foi doutrinado a se fazer de vítima o tempo todo. Porque teria que ganhar o dinheiro na Porta Formosa. Só que quem é cheio do Espírito Santo vai entender que o que está olhando aparentemente não é aquilo que está aparecendo. E quem recebe o Espírito Santo entende que algo dentro precisa ser transformado. Lembra de Romanos 12, capítulo 2? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos
pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A Bíblia vai dizer que Pedro e João, eles olham para aquele homem, louvado seja o nome do Senhor. Um homem que estava ali todos os dias, 7 dias da semana. Aquele homem estava parado ali na porta. E entenda uma coisa. A proposta de Deus hoje para mim e para você não é mudar a sua realidade, não. Ele vai mudar. Só que primeiro ele vai mudar a tua mentalidade, para depois ele mudar a tua realidade. Por que muitos crentes têm perdido batalha? Porque só está querendo que mude a realidade. Nós precisamos hoje, como igreja do Senhor, entender que a nossa mentalidade primeiro precisa ser mudada. Porque eu me lembro que eu pequenininho, eu lembrei disso quando eu estava vindo aqui o caminho. Minha mãe falava assim, ó, na escola tu não vai mexer em nada que é de ninguém. Não mexe em borracha, se tu não tiver, um dia a mamãe vai comprar, mas não mexe em nada que é de ninguém. E se aparecer alguma coisa aqui que não é tua, que eu conheço que não é tua, tu vai passar vergonha na escola. Minha mãe me doutrinando. A minha mente foi doutrinada assim. Aí a gente entende que como é que era a mente desse coxo? Colocavam ele ali para todos os dias ele estar pedindo dinheiro, sim ou não? Sim. Todos os dias ele estava ali, recebendo a prata, recebendo o ouro. Mas cadê o levanta e anda? Está faltando isso na Igreja Universal hoje. Tem muito prata, tem muito ouro, mas o levanta e anda, só quem tem a obediência e santidade que tem unção de Deus para isso. Glória a Deus. E Pedro e João nos ensinam nessa noite que eles eram transformados e eles tinham todo o respaldo para isso. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E o interessante, irmãos, nessa palavra, que muito me ensinou, que quando eu falei que esses dois, louvado seja o nome do Senhor, Pedro e João, eles olham para aquele homem e vê que aquele homem, o problema que ele tinha não era nas pernas, era na mente. Louvado seja Deus. E por que que as outras pessoas que passaram por ali não tiveram essa percepção, pastor Ricardo? Sabe por quê? Porque no decorrer da nossa vida, e a gente está chegando bem no finalzinho mesmo, que Jesus já está aí às portas para buscar a noiva dele. Amém, igreja? Amém. Nós vamos lidar com pessoas que só vai nos levar para a porta do templo. Sabe por quê? Porque sabe que se você entrar dentro do templo, você vai receber a cura, você vai receber a libertação e a salvação. A igreja não está recebendo isso aqui não. Isso aqui é muito forte, igreja. Glória! Nós vamos deparar com pessoas que só vai colocar a gente na porta do templo para receber esmolas. Porque muitas dessas pessoas sabem que se a gente entrar dentro do templo, o Senhor vai mudar a nossa história. Sabe por quê, irmãos? Tem muitos que não querem ver a sua salvação, nem a salvação da sua família. Só que eu tenho uma notícia boa para a igreja do Senhor nessa noite. Pode muitos não querer ver a salvação da tua casa nessa noite, a libertação do teu marido, a libertação da tua filha, do teu filho. Mas deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Essa noite está o Senhor está levantando Pedro e João para chegar até a porta do templo, segurar pela mão e dizer: levanta e anda, e você soltar dentro do templo. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos vão querer te deixar só na porta, querido. Porque se você entrar, sabe que você vai receber a salvação. Vai receber o que você precisa. Quando, missionária Mônica? No tempo do Senhor. Não é no nosso tempo. E um outro grupo de pessoas que passavam por ali e talvez nem olhavam para aquele homem.
Eu acredito que ele estava até de cabeça baixa. Pastora Nívia? Nem conhecia o rosto daquele homem. Só ia jogando as moedinhas. O pessoal entrava e saía, entrava e saía, entrava e saía. Quem são essas pessoas? São os religiosos. Religioso não vai olhar para paralítico, não vai olhar para coxo, não vai olhar para a necessidade da igreja. Religioso não quer saber disso. Louvado seja o nome do Senhor. São as pessoas religiosas que batem o cartão, mas o levanta e anda não tem. Para poder levantar o coxo e dizer: tu está liberto, anda! No nome de Jesus. Glória! Essas são essas pessoas que entravam e saíam daquele templo, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém nunca inspirava aquele homem: vem cá, eu vou fazer uma oração por você. Nós vamos entrar dentro do templo agora, nós vamos assistir o culto, nós vamos louvar e bendizer o nome do Senhor. Não. Religioso não quer libertação de família. Religioso não quer ver a tua cura. Não quer ver você recebendo suas bênçãos. Não. Religioso não quer ver isso não. Mas eu tenho um que ele está aqui nessa noite, é Jesus de Nazaré. Ele deseja a tua salvação e a salvação da tua casa nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa. Nós vamos lidar com pessoas ao longo do nosso caminho que vai nos inspirar sim a olhar para cima, a nos impulsionar. Mas vai ter pessoas que vai querer que você fique cada vez mais para baixo. Sabe por quê? Porque quer te ver bem, mas não menor que elas. Vai querer ver você cabisbaixo. Então se cerque de pessoas que estão no mesmo propósito que você. Que processam da mesma fé. E não precisa você tratar ninguém mal, não. Só você fazer uma oração: Senhor, se não faz parte do propósito, o Senhor afaste. Há pouco tempo até que você chegar para o Choraminho, eu falei assim: se faz parte do propósito de Deus, eu aceito. Não vou me lamentar mais. Né? De repente as pessoas começam a sumir. De repente as pessoas não querem nem falar com você. Você passa um zap e a pessoa nem te responde. Não fica triste não. Sabe o que é? Não faz parte do propósito. É Jesus que está separando você, querido. Não fica triste com isso não. Eu também fiquei, mas quando o Senhor me deu essa palavra, eu falei: muito obrigado, Jesus. Agora eu estou entendendo que não faz parte do propósito. São pessoas que você vai ficar só na porta do templo. E as pessoas que fazem parte do propósito vão entrar dentro do templo com você. Glória! Glória a Deus, aleluia. Está entendendo o mistério dessa noite? Está entendendo que Jesus está falando contigo? Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai nos dizer, no versículo 7, e tomando-o pela mão direita, o levantou, imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Deu um salto, se pôs em pé, passou a andar e entregou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo, louvado seja o nome do Senhor, a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe aconteceu. Aquelas pessoas que olhavam aquele homem todos os dias ali, aquela porta, pedindo esmola, pedindo prata, pedindo ouro, foram as mesmas pessoas que viram aquele homem entrando dentro do templo, saltando e bendizendo ao nome do Senhor. Lembra da mulher encurvada? 18 anos, aquela mulher com aquele demônio nas costas dela, na coluna. A mulher só comia poeira, pastora Nívia. Só olhava para o chão. Só que nesse dia já estava na agenda do céu. O Senhor estava dentro dessa sinagoga, quando olhou para essa mulher: se levanta, se coloca de pé. Talvez as pessoas nem conheciam a beleza daquela mulher, pastor Ricardo. Só que nesse dia, o Senhor fez com que todos a conhecessem. Porque Ele liberou a palavra e a mulher se endireitou.
Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa. O Senhor está liberando uma palavra para mim e para você nessa noite. Qual é a dificuldade, a deformidade que você entrou aqui nessa noite? Você entrou com alguma doença física, alguma doença emocional? Eu volto a repetir, nem tudo que você está vendo é. O problema dele, o maior problema não era nas pernas, era na mente. Então que tenhamos como igreja do Senhor a sensibilidade de olhar mais com os olhos do Senhor. Quando a gente olhar com os olhos do Senhor, a gente vai ver o real problema. Que às vezes olhamos com os nossos olhos e queremos julgar aquilo que não é verdade. Vamos olhar com os olhos de Cristo e entender que a guerra é espiritual. O inimigo está rodeando, querendo atacar. Mas o Senhor dos Exércitos chegou aqui para guerrear. Anarabastergia. Guerrear por mim e por você, querido. Essa noite ao qual eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando contigo. Tenho certeza que ele está falando contigo aí. Tu imagina a rejeição desse homem. Tu imagina como ele era rejeitado. Talvez até pela própria mãe. Sabia que eu conheço mães que rejeitam filho por causa da deformidade? Eu já ouvi uma mãe dizer: seria bom se você não tivesse nascido, porque você me dá muito problema. Imagina a mente daquele homem. Só que o Senhor preparou uma igreja, preparou Pedro e João para fazer essa obra. E está preparando eu e você para essa obra. A obra não se resume só aqui, não. Tem muitos lá fora que precisam do nosso levanta e anda. E para ter levanta e anda tem que ter vida com Deus. Tem que viver em obediência e santidade. Se não tiver isso, é melhor você nem abrir a boca. Porque estamos numa obra, pastora Eli, numa obra espinhosa aqui. Mas sabe qual é o nosso prazer? De ver as pessoas serem libertas. Serem transformadas. Esse é o nosso foco. Aqui. E o inimigo fica como? Furioso. Precisamos ter isso no nosso coração. A igreja do Senhor precisa se levantar para fazer essa obra. Louvado seja o nome do Senhor. Para nós finalizarmos, eu vou repetir aqui. Qual tem sido a nossa motivação? Nós recebemos o Espírito Santo de Deus. E o que tem nos motivado a vir para cá? É somente glorificar a Deus no culto de ação de graça? É muito além do que isso. Não é palavras, não é um louvor. É a vida que você leva diante de Deus. São as suas atitudes. Glorifica muito mais o nome do Senhor. Interessante que eu vi algo, eu não vou saber falar o certo, mas isso tocou muito o meu coração. A questão da autoestima, que eu tenho observado que a igreja tem andado com a autoestima baixa. E eu vi um texto, pastor Ricardo, não sei se você viu esse texto, mas muito lindo, que falava sobre isso. Que a questão da autoestima, que muitos, irmão Márcio, querem ser aplaudido, ser reconhecido. Mas a autoestima de verdade é quando você tem a maturidade de não precisar de nada disso. Louvado seja o nome do Senhor, nós temos um povo que não precisa. Porque reconhece que se não é o grandão da Galileia à nossa frente, a gente não consegue nada. A gente não faz nada, a gente não fala nada, a gente não tem o levanta e anda. Eu vi esse texto e isso me chamou muita atenção. Eu ainda vou achar e vou passar o certo para vocês. A questão da autoestima e o reconhecimento nosso está lá em cima. Eu falei até para uma irmã que eu tenho ajudado ela, eu falei: irmã, eu não quero te desanimar não, mas vai ser pedrada em cima de pedrada, irmã. Quer crescer espiritualmente? Vai tomar muita pedrada. Mas louvamos a Deus, né, pastor Eli? Porque crescemos com pedrada. E hoje, tudo que vem, nos ataques do maligno, das adversidades, nós temos a estrutura de suportar. Eu quero te convidar para ficar de pé nessa noite, que eu quero orar pela tua vida. Falei que não ia enfadar a igreja, é só entregar o recado.
e dizer que Jesus é bom e Ele está no nosso meio. Eu queria só fazer um convite a você que está aqui nessa noite, você que de repente entrou por essas portas pela primeira vez. Você, missionária Mônica, eu preciso conhecer Jesus, ou então eu preciso de uma aliança com o Senhor, renovar a minha aliança. Eu preciso, porque coxo não somente aparece, o coxo também pode ser espiritualmente. Muitas das vezes suas pernas são travadas para não vir para a presença do Senhor. Você que ouviu esta palavra nessa noite, eu quero convidar você a vir aqui na frente, que eu quero orar pela tua vida. Você que ainda não conhece a Cristo, você que queira receber o Senhor hoje, eu dizer para você que vai ser fácil, não. Só que você recebendo o Senhor hoje, você tem alguém para lutar as suas guerras. Você não vai lutar mais sozinho. Tem alguém no nosso meio que ainda não conhece a Cristo nessa noite e quer entregar a sua vida para Jesus nessa noite? Ou que queira fazer uma aliança com o Senhor, renovar a sua aliança com o Senhor? Tem alguém no nosso meio? Eu quero orar pela sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Quero dizer para você que aqui nesse lugar tem Pedro e João. Que tem uma palavra de vitória que vai levantar você. Tem alguém? Já que não tem, eu vou orar pela igreja do Senhor. Espero que o Senhor te dê uma outra oportunidade. Põe a mão no teu coração que eu quero orar pela tua vida. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos pela tua poderosa palavra, Senhor. Dando graças a Ti, porque o Senhor é bom. De mim mesmo, Senhor, eu não tenho nada. Se do céu não me for dado, não for emprestado, Senhor. Eu glorifico o Teu nome pela vida do Teu povo. Pai, porque, Senhor, que possamos, através dessa breve palavra, entender que nós carregamos algo muito precioso, Senhor. E, Pai, precisamos viver em obediência, santidade e ter a dependência total do Senhor. Aleluia, aleluia. Porque o que é para o Senhor fazer, o Senhor vai fazer. Mas o que é para mim fazer e a tua igreja fazer, nós temos que fazer. Pai, eu te entrego o teu povo nas tuas mãos nessa noite. Com a certeza da vitória da tua igreja, Senhor. Pai, quebra o arco, corta a lança. Se chegou alguém no nosso meio aqui doente, enfermo, abatido, o Senhor levanta pela mão, Senhor. Aleluia, e cura essa pessoa. Na autoridade do nome de Jesus. Pai, eu glorifico o teu nome, aleluia, nessa noite. Pela tua rica e poderosa palavra, Senhor. Pai, que essa palavra venha dar frutos aos corações. E que venhamos praticar esta palavra, Senhor. Colocar em prática a tua palavra, Deus querido. Assim, Deus querido, eu te oro, já entregando a tua noiva em tuas mãos, com a certeza da vitória do teu povo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Você que crê, aplauda o nome do Senhor. Você que recebeu essa palavra.